Seja muito bem-vindo a mais um Motores, com todas as novidades do mundo automóvel. Nesta edição vamos até Sernancelho e Aguiar da Beira para mais uma etapa da Taça Nacional de Ralis de Asfalto. Ricardo Costa e Rui Vilaça surpreenderam, conseguindo ultrapassar vários contratempos ao longo da prova e foram eles os mais rápidos desta etapa da Taça. Quinta prova da Taça Nacional de Ralis Asfalto, a levar para a estrada a nova edição do Rally de Sernancelho, Aguiar da Beira. Trajetos sinuosos, o calor a fazer-se sentir ao longo de 2 dias de competição, com uma dupla super especial. Ninguém ficou indiferente aos 200 km percorridos, dos quais cerca de 70 foram em contrarrelógio, em 9 especiais com uma tripla passagem por Távora, Sernancelho e Aguiar da Beira. A competição arrancou com a dupla super especial em Sernancelho. Dentro da Taça Nacional de Ralis Asfalto, em Forscore MK2, Eduardo Veiga e Daniel Amaral subiram até ao 5º lugar. A 6 segundos no 4º posto, José Pedro Silva e Carlos Magalhães, em Mitsubishi Lancer Evo 9. Com um carro igual, mas em modo estreia, António Costa e Ricardo Faria alcançaram o 3º lugar. Foi a primeira vez que fiz uma superficial num carro 4 rodas motrizes, em asfalto, e portanto foi uma descoberta total, mas acabou por correr bem. A intenção era fazer a superficial sem cometer nenhum erro, foi isso que fizemos. A fechar a super especial em 3º à geral, 2º dentro da taça, Ricardo Costa e Rui Vilaça. A primeira passagem bem, bastante bem, a segunda menos bem. Mas no final o resultado não foi muito tão mau quanto isso. Com o carro número 1 e a representarem bem o número dentro da taça, Fernando Teotónio e Luís Morgadinho, em Mitsubishi Lancer Evo 6, saíram os vitoriosos da super especial, garantindo o melhor tempo na segunda passagem. Entramos bem, como já tem sido o hábito, e acabamos por ganhá-la, o que foi sempre uma boa ajuda para o dia a seguir, e ficamos mais contentes com isso, claro. Apesar de não fazer parte da taça, quem levou a melhor na super especial foi a dupla de Vítor Pascoal e Pedro Alves. Vamos ao 2º dia de prova do Rally de Sernancelho, Aguiar da Beira. Diogo Soares e Luís Rodrigues travaram uma intensa batalha, eles que logo na segunda passagem subiram 2 posições. Discutiram troços à 10ª para no penúltimo subirem para a 5ª posição dentro da taça, 6ª à geral. A dupla venceu ainda a categoria P1 e sagrou-se bicampeã no Challenge DS3. José Pedro Silva e Carlos Magalhães, depois de várias trocas de posição com Eduardo Veiga e Daniel Amaral, assumiram um bom andamento, aproveitaram a avaria mecânica dos adversários e terminaram na 4ª posição na taça, 5º à geral. A estrear o Mitsubishi Lancer Evo 9 no Rally de Asfalto, António Costa e Ricardo Faria aproveitaram os troços rápidos e exigentes para conquistar o último lugar do pódio na taça, 4ª posição à geral. O carro portou-se bem, o carro esteve à altura, embora tenhamos ideia de que é necessário trabalhar mais o carro a nível de afinações, há assim ali ainda muita coisinha que pode ser feita, mas chegou cá, esteve à altura, correspondeu, pronto, agora é só mais um bocado de trabalho de casa e se calhar acumular quilómetros para também que nós conseguimos perceber aquilo que queremos do carro. Fernando Teotónio e Luís Morgadinho voltaram a estar em bom plano. Centrados na luta pela vitória, a dupla do Fundão fez um rally de grande nível, terminando na 2ª posição da Taça Nacional de Ralis Asfalto, apenas 2 segundos da vitória. Os 3 primeiros troços foi complicado acertar com eles, porque a nível das porções, as temperaturas subiam muito, foi muito complicado. Nos outros 3 a seguir já conseguimos melhores porções, retificámos algumas coisas e melhorou um bocadinho. Agora, nos últimos, atacámos o mais que pudemos, quando vimos que poderia haver ali uma hipótese da gente ainda chegar ao primeiro lugar. Infelizmente não deu, ficámos ali mesmo à porta, o que nos trouxe um bocadinho amargo agora na parte final. Mas pronto, as provas são mesmo assim, não há nada a fazer.
Ricardo Costa e Rui Vilaça, em Mitsubishi Lancer Evo 9, arrancaram bem e, apesar de uma prova atribulada, venceram entre os inscritos na Taça Nacional de Rallys de Asfalto e ainda na categoria P3. A dupla terminou ainda a cerca de 1 minuto do vencedor do rally. O carro porta-se bem até a altura em que se porta mal. É um bocado como nós, também falha e hoje esteve impecável nas 2 primeiras rondas. Na terceira ronda voltou a deixar-nos mancos, só com transmissão atrás, e lá fizemos das tripas coração para conseguir chegar ao fim e foram 2 segundos muito saborosos no final. Em estreia, Francisco Abreu, piloto conhecido dentro da velocidade, ao lado de Jorge Carvalho, venceram dentro da categoria X5. Já Nuno Mateus e Paulo Pimentel foram os vencedores em X1. Apesar de não estarem inscritos dentro da taça, a gerir Vítor Pascoal e Pedro Alves apostaram no rally sem correr riscos e foram os grandes vencedores de Sernancelho a Guiar da Beira. Eu não entrei muito bem na primeira classificativa, também queria perceber onde é que me situava com os concorrentes da taça. Perdemos a primeira classificativa, a partir daí aumentei ligeiramente o ritmo e foi tudo perfeito. Um rally emocionante em que o balanço foi bastante positivo. A parte desportiva correu muito bem, tivemos um acidente ligeiramente grave, mas sem qualquer tipo de problemas para o piloto e para o navegador. Tivemos um número de concorrentes bastante interessante. Isto, apesar de tudo, condicionou-nos de alguma forma a Super Especial, que acabou já de uma hora bastante tardia. No dia de hoje, sábado, penso que correu tudo bem, tivemos um incidente, houve a obrigação de anular um dos troços, mas de resto correu tudo bem. Mais uma etapa da Taça Nacional de Rallys de Asfalto que trouxe muito público até aos municípios envolvidos. Foi um fim de semana muito movimentado. Eu penso movimentado porquê? Porque normalmente o Concelho da Guiar da Beira é uma terra pacata, mas também é bom termos estes eventos de tempo a tempo. Muito público, para além de se terem conseguido excelentes tempos, houve também muito espetáculo, que é muito interessante para o público, acho que superou as expectativas. A próxima prova da Taça Nacional de Asfalto é o Rally de Viana do Castelo, a 8 e 9 de setembro. Tempo agora de ir até ao Caramulo para a 5ª etapa do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline. Rui Ramalho foi o mais rápido a passar neste traçado nortenho e a competição está ao rubro também neste campeonato. A 5ª etapa do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline voltou a acelerar no norte do país. O mítico traçado da rampa do Caramulo levantou pó e aplausos ao longo de quase 3 km de curvas técnicas e intensas. À procura das mais altas velocidades, os pilotos alinharam para subir serra acima, desafiaram o asfalto e deram tudo nas retas rápidas. O desenho carismático e sinuoso desta forte competição está pronto para conduzir as emoções ao máximo. Vamos arrancar! Taça Nacional de Clássicos de Montanha 1300, com Domingos Fernandes ao volante do Auto Bianchi A112, melhorou os tempos a cada subida, mas fechou o top 3 da categoria, com mais de 28 segundos de diferença do vencedor. José Pedro Figueiredo, em Datsun 1200, fez o melhor tempo na segunda subida, mas sempre distante do veterano Aníbal Rolo, que confortável liderou o desafio ao volante do Datsun 1200 Coupé. Acertei um bocadinho a suspensão traseira, melhorei um bocadinho, porque o carro saltava demasiado aí nas curvas à esquerda mais apertadas. Mas ficou muito engraçado, foi divertido até pelo desempenho depois do carro ter-se mexido, ficou mais guiável, fiquei com mais confiança. Olhamos agora para a Taça Nacional de Montanha 1300, com apenas 2 inscritos. Ricardo Sousa, em Fiat Uno 45S, conseguiu acompanhar o andamento do adversário, a que o Toyota número 747 de Arlindo Freitas mostrou dominar a pista e sem surpresas saiu vitorioso com a subida mais rápida, de 1 minuto, 44 segundos e 759 milésimas. Enquanto isso, no Troféu Nacional de Clássicos de Montanha,
Na luta pelos lugares do pódio, Carlos Oliveira e o BMW E21 323 garantiram o último degrau depois de uma grande recuperação de tempo da primeira para a última subida. Ricardo Loureiro subiu à segunda posição do top 3, numa competição constante, roubando milésimas ao cronómetro a cada subida. Já o piloto da casa, Fernando Salgueiro, em Ford Escort MK2, dominou a luta pelo troféu e, apesar da última subida ter sido mais lenta que as duas anteriores, o lugar mais alto do pódio ficou assegurado. Entramos agora no Campeonato Nacional de Clássicos de Montanha. Parcídio Sumaviel fechou o top 3 com o Datsun 240Z número 626. E em Ford Escort, José Pedro Gomes esteve na luta pelo primeiro lugar da categoria, mas foi Flávio Sainhas quem triunfou. Depois de um duelo interessante na segunda subida oficial, carimbou a vitória com 1 minuto, 35 segundos e 786 milésimas. Consegui obter os meus objetivos, que era bater o recorde do ano passado, e consegui fazer ainda menos 1 segundo que fiz o ano passado. Arrisquei em mais uns sítios que tinha receio de arriscar. Francisco Marrão em Seat Leon MK2 fechou o pódio da categoria 5. Na segunda subida ainda se aproximou do pior tempo do rival, mas ficou longe do primeiro lugar. O mais rápido foi Joaquim Teixeira, que a passo destacado e depois de assistido no problema com as bombas de gasolina do Renault Megane Trophy, que o impossibilitaram de fazer 2 subidas de treino, foi o mais rápido desde a primeira corrida oficial, com a subida mais rápida de 1 minuto, 27 segundos e 702 milésimas. Dentro da categoria 4, a Nuno Pinto em Mazda MX-5 houve o terceiro melhor tempo. E Luís Silva, que esteve também na luta pela categoria com o BMW M3 E30, terminou no segundo lugar. Manuel Correia não arrancou a tempo na primeira corrida oficial, mas isso não atrapalhou a vitória do Ford Fiesta R5. A dar o tudo por tudo, brilhou com a marca de 1 minuto, 27 segundos e 779 milésimas e subiu ao degrau mais alto do pódio. Tivemos aquele stress ontem do problema de eu não poder fazer a primeira subida a pontuar para o campeonato. Portanto, hoje tive que fazer com mais calma, mais controle e tentar gerir para que o meu adversário mais próximo não me ultrapassasse nos tempos e conseguir pontuar nas 2 subidas em que foram excelentes, correu bem. Já na categoria 3, o Peugeot 206 RC levou João Guimarães à terceira posição. Mais uma boa prestação a honrar os pilotos da terra. Carlos Luís ocupou o segundo lugar da categoria, apesar dos problemas de caixa no Seat Leon TDI. Aos comandos do Mitsubishi Lancer Evo 9, Pedro Coelho Saraiva levou a melhor ao longo das 3 subidas de prova, reforçou a liderança e a confiança na equipa depois de pequenos percalços ultrapassados, sem beliscar a prestação em prova. Na categoria 2, Edgar Reis, em Porsche 997, fez uma prestação coerente e baixou os tempos a cada subida, arrecadando no final o terceiro lugar. À frente, José Correia, ao volante do Nissan GT-R GT3, deslizou no asfalto em busca do ouro, mas foi a prata que arrecadou com o segundo posto dentro da categoria. Apesar das 2 corridas de treino de Gonçalo Manaú não terem sido fáceis, o piloto do Porsche 993 GT3 resolveu os problemas de afinação a tempo de não deixar derrapar a vitória da categoria e, implacável logo na segunda subida oficial, assegurou o triunfo com a marca de 1 minuto, 25 segundos e 772 milésimas. Tentei evoluir sempre o carro, a equipa foi acompanhando aquilo que eu lhe ia pedindo e deu-me um carro perfeito e consegui fazer um tempo muito bom, principalmente na segunda subida. Uma vitória está sempre bem, com os adversários que eu tenho nesta categoria é sempre difícil, quando se ganha, portanto fica-se contente. Na categoria 1, Paulo Ramalho, ao volante do Ozela número 103, que já nas subidas de treino tinha prometido um lugar no pódio, alcançou a terceira posição, depois de na última subida oficial ter cumprido o melhor tempo. Para Pedro Salvador, em Silvercar EF10, os recordes batidos nas subidas não foram o suficiente para garantir a vitória na categoria.
Terminou a prova no segundo degrau do pódio, depois de uma exibição brilhante até ao último metro e ficou à distância de apenas 260 milésimas da subida mais rápida do Ozella PA2000 Evo 2 de Rui Ramalho. Ele, que voou mais alto, protagonizou um grande espetáculo na montanha, arrepiou o público e assinou o novo recorde da rampa com o tempo de 1 minuto, 14 segundos e 67 centésimas. Rui Ramalho foi assim vencedor dentro da categoria 1 e ainda o vencedor absoluto. Foi uma vitória bastante suada até ao fim, lutar até ao fim sem olhar para trás. Uma vitória bastante importante a nível de campeonato. Conseguimos totalizar 26 pontos, o que nos dá ainda mais margem face ao segundo lugar. Com esta vitória fico mais à vontade na liderança do campeonato. Um espetáculo de automobilismo de arrepiar, lutas renhidas até ao último segundo de prova e recordes absolutos deram vida ao evento que já faz parte da região. O balanço é altamente positivo porque não houve incidentes nem acidentes. Isto para nós é fundamental porque a nossa principal preocupação é a segurança. E ela não foi preciso ser posta à prova, apesar de termos aqui todos os meios que são obrigatórios. Acho que correu muito bem, foi muito bem organizada, o tempo ajudou bastante, não houve acidentes, não houve avarias, acho que estamos todos de parabéns. É sempre com muita satisfação receber um evento como este. Para nós, há muitos anos que lutávamos para que a rampa do Campeonato Nacional regressasse ao Caramulo. Regressou dentro de um projeto que era o Caramulo Motors Festival, agora num projeto novo, portanto uma separação, mas que para nós é muito importante tornar o Caramulo um potencial do automóvel. Com o campeonato cada vez mais emocionante, a 6ª jornada vai arrancar nos dias 29 e 30 de julho com a rampa Porca de Mursa. Vila Real recebeu mais uma prova do Iberian Historic Endurance. Ao volante destes históricos tiveram grandes nomes do automobilismo nacional e também internacional. Considerado por muitos o melhor circuito urbano do mundo, Vila Real é a cidade portuguesa com mais tradição em provas de automóveis. Emoções até à última volta, o charme dos clássicos voltou a sair à rua, tudo apostos para a 5ª jornada do Iberian Historic Endurance. Apesar da grelha mais reduzida este ano, não faltaram bons motivos para ingressar na aventura. Estar no Historic Endurance não queria exagerar, mas é um modo de vida, é uma corrida de quem gosta realmente de carros clássicos, corridas com um perfil diferente, onde a competição não é tão levada a sério, mas sim o desfrutar das pistas, dos carros, da companhia, dos amigos, e é por isso que cá estamos. Que o diga um velho amigo dos circuitos citadinos que em 2014, depois da pole position de Mário Silva, deu espetáculo na primeira prova com o imponente Corvette e este ano voltou a Vila Real com o objetivo de acender a tocha da vitória. I like it very much. I like street tracks. I like because it's a long distance street track if you compare it with other street tracks. And everywhere in Europe when there's a street track, I always go there. O espírito de Le Mans também voltou ao Alto Douro com o ícone da velha guarda do desporto automóvel. A lenda, que participou 8 vezes, não abre mão do asfalto nortenho. I love these circuits. They're much more natural. I don't enjoy as much now the wide open spaces of the modern circuit. Here you have to be absolutely precise, and we have no problem with track limits here, do we? E nem o presidente da Câmara resistiu à pista, que prometia adrenalina ao mais alto nível. Fazer aqui a chicane da M. Coutinho, ultrapassar a rotunda ou a curva do Boc, é preciso muito coração, muita coragem. A fama do circuito de Vila Real é conhecida. Comecemos pela primeira corrida. Mário Silva, que partiu da pole position no Forscore RS 1600, assumiu as despesas iniciais da corrida. No entanto, João Paulo Sousa surpreendeu no arranque ao volante do BMW 635, assegurando assim a frente da prova. Isto até Michiel Campagne ter posto o prego a fundo com o Chevrolet Corvette GS em direção ao comando e, vindo do 9º lugar da grelha, foi superando a concorrência um lugar de cada vez. O holandês acabou por voltar a perder a liderança durante a paragem obrigatória nas boxes. A equipa de Mário Silva esteve melhor e o consagrado piloto português voltou à liderança da prova. A luta seguia animada e intensa,
com o mesmo confronto de há 5 anos atrás, no circuito da Boa Vista, entre o luso do Forscore em primeiro e o piloto holandês em segundo. Na última volta, Mário Silva deixou escapar o sonho do primeiro lugar à geral, mas assegurou a vitória nos históricos 71. Aguerrido e depois de várias trocas de posição, Campanha levou a melhor à geral. Triunfou entre os HGTP 65 e mostrou de que é feita a garra do piloto mais premiado do histórico Endurance. Logo de seguida, Carlos Barbot, o terceiro mais rápido, subiu ao lugar mais alto do pódio dentro dos históricos 65. Jorge Cruz, em BMW 323i, partiu do segundo. Foi trocando de posição entre os terceiro e quarto postos, mas acabou por fechar o top 6 do primeiro dia em Vila Real, com o melhor tempo da categoria convidados. Gostei porque foi uma novidade para ter arrancado em segundo, para depois, pronto, tento gerir a corrida até ao final, sempre mantendo a posição, mantendo os adversários, tentando aguentar a posição, foi sempre a luta até ao fim. Foi uma corrida muito gira. A luta pelo primeiro lugar dos históricos 76 foi igualmente empolgante. Rui Ribeiro estava na liderança, pressionado pelo BMW 2800 CS de Sousa Coutinho e Ricardo Pereira e pelo Lotus Elan de Alexandre Guimarães. Rui Ribeiro não aguentou a pressão, cometendo um pequeno erro no implacável circuito. O resultado foi um toque nos rails, perdendo imediatamente 2 lugares. Alexandre Guimarães consegue ainda ultrapassar o volumoso BMW, que, apesar de muito tentar, não consegue recuperar a posição. Já Carlos Manuel Santos foi o mais rápido dentro dos 1300. Foi brutal. Tivemos um problema muito grave nos treinos livres. O motor teve um problema mecânico sério. Passamos basicamente o dia inteiro a trabalhar no carro, construímos o motor, não sabíamos o que é que aquilo ia dar. Foi faca nos dentes, uma espécie de prémio mesmo por ter vencido. Em alta rotação, pilotos e máquinas fizeram-se à estrada para dar provas de resistência e resolver em sprint a segunda corrida dos históricos. Dado o arranque, tudo ia bem até Nuno Augusto e Rui Santos protagonizarem um choque contra as barreiras e trazerem o safety car à pista. A demora nos trabalhos de segurança devido ao score ter ficado preso nos rails aguçou o duelo luso-holandês da véspera, que só se resolveu no instante da bandeira de xadrez. Alexandre Guimarães, que vinha no mini pelotão, triunfou entre os históricos 76, à frente de Domingos Sousa Coutinho, que em BMW 2800 CS ficou em segundo lugar dentro da categoria. Nós realmente no Histórico Endurance temos uma postura muito própria, procuramos divertir-nos e acima de tudo é esse o nosso objetivo. O piloto do Porto, Carlos Barbot, liderou a formação e ao volante do Lotus Elan 26R dos anos 60, bateu a concorrência, subiu ao lugar mais alto do pódio do histórico 65 e impôs a vitória do Index de Performance. Voltando à luta pela liderança, o Forscore RS 1600 do carismático Mário Silva procurava a desforra. Estava mais rápido, mas os cavalos do Chevrolet Corvette impediam a ultrapassagem. A discussão pela liderança foi de tal forma apertada que na última volta Mário Silva consegue ultrapassar a liderança. Infelizmente para o português, apesar da excelente ultrapassagem, a liderança seria curta, pois na reta de Mateus os cavalos falaram mais alto. Uma nova vitória de Michiel Campanha por menos de 1 segundo após 45 minutos de prova. Ao chegar em primeiro várias vezes, foi bem disputado até a última da volta. Penso que não fosse a entrada do safety car, podia ter ganho a geral. Assim ganhei na minha categoria, fiquei em segundo absoluto. Foi bom, não podia ser melhor, realmente o carro impecável, muito calor e corri sozinho, 45 minutos, normalmente são dois pilotos. Portanto, estou satisfeito com o resultado. A organização esteve impecável, teve à altura, tudo pontual. Já Michiel Campanha resolveu a batalha com pouco mais de meio segundo de avanço e subiu vitorioso tanto na geral como na categoria HGTP 65. That was quite good. I think I won the race due to the safety car, the second safety car. So that's why I could get to number 1. And then we had only 3 laps after the safety car, about I think, and I could overtake him straight away after the safety car. So I could stay ahead of him, and so I won the race.
Os icónicos modelos clássicos misturaram paixão e espírito competitivo. Aceleraram Vila Real em mais um espetáculo técnico com grandes nomes do automobilismo nacional e internacional, que volta a arrancar em setembro no circuito de Jerez. Campeões dentro e fora do carro. Depois do acidente no Rally de Portugal, Inês Ponte e José Pedro Fontes recuperam a grande velocidade. O Motores foi ter com a dupla campeã nacional de rallies e ver como está esta recuperação. Depois do acidente de Inês Ponte e José Pedro Fontes no Vodafone Rally de Portugal, a dupla está a recuperar a olhos vistos. A vontade de voltar às competições é muita, até lá a recuperação é a prioridade. Estou ótima, a sério, sinto-me muito bem. Agora, desde que vim para casa, na verdade, sinto-me mesmo muito bem. Eu tenho a noção de que tenho corrido tudo muito bem e que foi apenas um mês mais dramático, e que um mês, se calhar, não é nada na nossa vida, mas foi um mês que demorou tanto a passar que pareceu muito mais tempo e foi um mês muito difícil. Está a ser boa dentro do possível e dentro do que nos aconteceu, esperamos ter uma recuperação total. Tudo indica que será possível isso. O que podia ter sido feito já foi, não é? Já fomos operados e agora temos que dar tempo ao tempo. Depois de uma vitória e 2 segundos lugares, era momento de brilhar no Rally de Portugal. No entanto, a dupla abandonou a competição logo na segunda especial, quando prestavam contas na revalidação do título. O troço tinha um início muito rápido, nós tínhamos estado parados também há algum tempo, já tinha havido um acidente, os pneus estavam frios e, de facto, chegámos de uma zona toda muito a fundo, a uma curva mais complicada, e o carro também reagiu de outra forma e nós não estávamos à espera. O Zé Pedro ainda tentou, naqueles microsegundos, fazer tudo e mais alguma coisa, nada resultou e, de facto, tivemos um encontro imediato com um eucalipto gigante. A navegadora de Cascais e fisioterapeuta de profissão sofreu uma lesão na coluna e ainda fraturou a bacia. Mas as boas notícias não tardaram a chegar, já que Inês abraçou a recuperação com unhas e dentes. A cirurgia correu muito bem, as coisas têm corrido muito melhor do que aquilo que se pensava. Fui à consulta, os exames até não estavam fantásticos, mas o médico achou que, como eu era nova, eu tinha todas as condições para que as coisas corressem bem, tentar dar o salto, literalmente. E então deu-me alta, vim para casa e estes 15 dias estou em casa, não sei, tem sido assim uma coisa, todos os dias faço coisas diferentes. Já em casa pouco ou nada ando com as canadianas, na rua, claro que sim. Já não ando com um colete que supostamente tinha que andar 4 meses, andei 1. Portanto, eu estou quase independente, com limitações, mas estou quase independente. Já José Pedro Fontes, com garra de campeão mesmo depois de ter fraturado o fêmur, fez questão de estar presente no Rally Vidreiro, não escondendo a vontade de regressar ao volante. Faço questão, porque isto é a minha vida. Tenho aqui a equipa, temos aqui um rally para ganhar e nós sempre trabalhamos muito em equipa, todos que fazem parte da Sport New, e eu estou aqui a apoiar o Carlos e o Miguel dentro do que é possível e faz-me bem também, porque isto é a minha paixão e ajuda-me a distrair. Os colegas mandavam-me fotos e vídeos a achar que eu ia ficar contente. Eu não digo que não fiquei, mas quer dizer, não fiquei contente. Fiquei morrendo de inveja e eu prefiro, quando acontecem estas coisas, eu prefiro estar afastada. Em recuperação, Inês faz fisioterapia 2 vezes por dia e, ansiosa por voltar aos picos de adrenalina, já pensa no regresso. Já estamos mesmo a tratar da próxima época e eu espero que, principalmente da minha parte, não haja aqui, não vá regredir em nada na minha recuperação até lá e continue a correr assim tão bem como até agora e de facto temos o projeto montado para o ano e queremos concretizá-lo. A dupla quer voltar a dominar os troços e a agitar a bandeira de Portugal pelo mundo. Fica por aqui mais uma edição do Motores. Voltamos em breve com mais novidades do desporto automóvel. Conto consigo. Até lá. Com uma marcação mais para a estrada.